Está começando mais um encontro com Deus. O Salmo 121 nos diz: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Essa é a passagem bíblica que inspira a nossa convidada de hoje. Ela é a pastora Thaís Cascarano e vai compartilhar conosco a sua experiência de vida, o seu encontro com Jesus. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma gratidão enorme ter você aqui conosco. Obrigada, eu agradeço pelo convite. Muito bom. Thaís, hoje é o grande dia, né? Te recebemos aqui para que você possa compartilhar com quem nos assiste se de fato você teve um encontro com Deus. Uau, tive um encontro maravilhoso com Deus. Como foi isso? Conta pra gente. Esse encontro com Deus aconteceu aos meus 14 anos. Mas voltando atrás, lá atrás, a Thaís, ela não nasceu num lar cristão. Então eu começo aqui falando para vocês, a Thaís ela veio de um lar totalmente conturbado, de um lar desestruturado, de um lar bem inferior, onde a minha mãe e meu pai, o casamento deles não era aquele casamento que eu posso dizer saudável, aquele casamento onde a esposa está em casa esperando o marido, não era assim. Sou filha de uma mãe alcoólatra, de um pai que não foi ausente, esteve longe por anos e anos, e o tempo foi se passando. Aos meus 5 anos, meu pai já tinha se separado da minha mãe, e conforme ele foi embora, a situação ela teve a piorar um pouco. O porquê? Porque na época, quando eles se separaram, contando a minha avó e algumas lembranças que eu tenho, ele deixou algumas coisas para ela. Mas por conta do vício, do alcoolismo, né, de inúmeras outras coisas, ela perdeu casa, perdeu carro. A lembrança que eu tenho era de um carro que nós tínhamos, a pessoa vindo buscar e levando embora. E algum tempo depois a gente tem que sair daquela casa, né? E a gente ir para outro lugar. Um lugar, irmã, totalmente desestruturado, como eu já disse, né, no início. E isso nos levou a ir morar num lugar sem estrutura nenhuma. Sem estrutura, sem recursos de banheiro, uma casa feita de madeira, onde você, se você olhasse ao redor, você iria enxergar do outro lado quem passasse. Para você ter uma ideia, a nossa cama era uma cama de casal onde dormíamos todos juntos e a minha avó colocou um plástico, porque quando chovia as goteiras pingavam na casa. Então aí começa a vida da Thaís, criança, passando por essas situações, dessa família desestruturada, de uma avó também, né, que aonde nos criou, eu e os meus irmãos, né, somos em 5 irmãos, onde nos criou, uma avó também que não servia a Deus, uma avó que buscava em outras religiões, né? Tudo aquilo que ela precisava. E durante esse período, irmã, nós passamos um momento totalmente de miséria. Posso dizer para você, de miséria, dos meus 5 anos aos meus 8 anos, foram dias difíceis, não foram dias fáceis. Foram dias de muitas vezes ter o alimento, de não ter. Eu me lembro que quando eu tinha 11 anos, a minha avó, ela precisou fazer uma cirurgia do estômago e logo nessa cirurgia que ela fez, ela ficou internada e nessa internação, ela precisou ficar alguns dias longe de nós. E a nossa estrutura ali, né, dependente da situação, era ela que cuidava de nós. E a minha mãe nunca estava em casa. Né? A minha mãe não estava ali, no momento que nós precisássemos, não tinha mãe para estar ali conosco. Então eram momentos assim difíceis.
E eu lembro da minha tia chegando, vendo a nossa situação, nos ajudando com uma cesta básica. E logo quando a minha avó voltou, ela não poderia se levantar da cama, né? Por causa dessa cirurgia, que foi uma retirada da úlcera. Então era um corte, né? Eu me lembro daquele corte, assim, ela tinha que ficar deitada. E eu lembro que a minha mãe, ela entra em casa, ela olha toda a situação e ela sai. E ali fica dias fora de casa. E foi acabando assim o alimento, a comida, foi acabando tudo. E nós fomos buscar onde, né? Os recursos. Então, seu pai e sua mãe eram ausentes? Ausentes. E quando acabou esses recursos do alimento, vendo a minha avó acamada, a minha irmã olhou para mim e falou assim, tá, acabou tudo. Né? Uma irmã mais nova, Flávia. Nessa fase você já tinha quantos anos? Nessa fase eu já estava com 13 anos. Foi aí que eu já comecei a buscar o Senhor. Porque quando nós éramos mais nova, devido a minha mãe, né, ter o vício do alcoolismo, conhecer muitos homens, então a minha avó não deixava a gente com a nossa mãe. Ela tinha medo. Então a proteção dela, independente da religião aonde ela ia, nós estávamos com ela. Então, irmã, eu fui assim uma pessoa que cresceu dentro de um terreiro de Umbanda, vendo a minha avó fazer tudo o que ela fazia, mas nós não praticamos aquilo. Nós crescemos dentro daquilo porque nós não tínhamos com quem ficar. Então a defesa dela, para a gente não ficar com outras pessoas estranhas, ou com a minha mãe, ia acontecer algo conosco, ela nos levava, né? Sim. Até aí, tudo bem. Mas aí passou o tempo e com 11 anos, a minha irmã chega para mim e fala assim, tá, acabou o alimento, e agora? Eu falei, o que nós vamos fazer? Ela falou assim, não tem gás, não tinha água. Para você ter uma noção, o vizinho, ele colocava uma mangueira pela cerca e nós enchíamos 2 tambores que nós tínhamos de água porque cortou a água, não tinha recurso, não tinha nada. Era uma miséria terrível. A luz era cortada, à noite era vela, de dia não tinha. E aí foi passando o tempo. Ali eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Voltando um pouquinho nesse período, quando a minha irmã fala acabou o alimento, eu lembro da minha irmã pegando o meu irmão mais novo e indo para a feira. Para a feira, ela falou, eu vou fazer algo, eu vou pedir a quem pode me dar. E era esse os nossos recursos, era esse. E eu ficava em casa, pegando lenha, indo para o mato, pegando lenha junto com meus 2 irmãos e montando aquele fogão a lenha para a gente poder fazer o alimento. Foram dias difíceis, mas eu falo assim que de onde o Senhor me tirou, né? Desse período de miséria, desse período de escassez, desse período difícil, Deus me alcançou. Eu comecei a estudar numa outra escola onde eu conheci a filha de um pastor. Ela chamava Raquel. E ali eu fiz uma amizade com ela. E eu nunca gostei, assim, de ver as pessoas que eram cristãs na época de saia. Olha só, E eu falava assim, meu Deus, né? E ela falava assim, olha, vamos para a igreja hoje. Eu falava, não, hoje não. Vamos para o culto hoje? Eu, não. Vai ter culto de jovens? Eu, não. Só que chegou um dia que ela chegou perto de mim, ela falou assim, Thaís, eu vou te dar um presente que o Senhor colocou no meu coração. E eu falei assim, verdade, qual? E eu já imaginei que eu ia ganhar uma peça de roupa, alguma coisa, né? E ela chegou com uma Bíblia pequena. Ela falou assim, Jesus mandou te entregar. E quando eu olhei aquela Bíblia, eu falei, peguei assim, eu falei, meu Deus, eu ganhei uma Bíblia, porque eu não tinha Bíblia. E agora, o que eu vou fazer com essa Bíblia, né? Pensando comigo. Porque a minha avó, se ela soubesse, né, totalmente de outra religião, ela ia ficar, né, brava. E foi o fato que aconteceu. Quando eu cheguei em casa com aquela Bíblia, ela rasgou aquela Bíblia porque ela não aceitava. E eu chorei, fiquei triste e contei para ela, né, para Raquel. Ela falou, deixa, depois a gente consegue outra para você. Um tempo depois a mãe dela chegou com uma outra Bíblia, me deu e novamente essa Bíblia foi rasgada porque a minha avó ela não aceitava. E ela falava assim, se você for para essa religião, ela falava assim, você vai ficar fora de casa. E eu comecei a frequentar o culto dos jovens, comecei a frequentar os cultos e quando eu chegava em casa era terrível. Era dias de briga, ela não conversava comigo, sabe, ela me esnobava, ela falava, eu não tenho neta. Ela não entendia ela não entendia, você, né? No entendimento dela,
era aquilo ali. Então não teria outro caminho. E eu falei, meu Deus, e agora? Né? E eu chorava, eu ficava triste. Mas aí o tempo foi passando. Eu arrumei, na época, um namoradinho. E foi onde eu engravidei, pela desobediência do Senhor. Ela não deixou eu ir mais na igreja. E nesse período eu conheci o pai da minha filha. E eu engravidei dele. Tá aí, só retornando aqui um pouquinho na sua fala, né? De ter ouvido falar de Jesus na escola. E a importância que muitas das vezes os adolescentes que são cristãos, Sim. às vezes têm algum receio, né, de falar de Jesus na escola, mas Deus quer te usar como instrumento, assim como usou, né, para que a Thaís pudesse estar aqui hoje, conhecesse o Espírito Santo através de uma outra jovem. Sim. Deus quer te usar também na escola para que você alcance outras vidas. Em nome de Jesus, eu creio. E aí eu conheci o pai da minha filha, né? Na época eu tinha 15 anos. E nesse período eu me batizei, né? Me batizei e comecei a namorar ele. Só que nesse período que eu comecei já a namorar ele, um pouco depois do meu batismo, ele não queria também mais ir para a igreja. Você conheceu ele na igreja? Não, na escola mesmo. Na escola. Na saída da escola, né? Quando ele ia buscar a irmã dele, então eu tinha amizade com a irmã dele. E aí nesse período de namoro eu engravidei por uma desobediência. Jovens, não desobedeçam, sejam obedientes em nome de Jesus. Fui desobediente, engravidei. E a minha avó, por ela ser muito católica, né, acreditar em tudo no que ela acreditava, ela me colocou para fora de casa. Eu fui morar com uma tia minha e um tio, que eles eram pastores. Foi nesse momento que eu tive o encontro com Deus. Esse encontro com Deus, eu falo assim que ele serviu para mim no momento que eu mais precisei, no momento onde eu estava mais necessitada, grávida, mãe solteira, sozinha. E logo quando a minha avó soube da notícia, ela falou assim, você não mora mais nessa casa. Eu falei, eu errei, eu peço perdão. E ela disse, você não mora mais aqui, porque com ela era assim, é sim, sim, não, não. E naquele momento eu lembro dela entrar dentro do meu quarto da minha irmã, pegar todas as minhas roupas e ir jogando na rua, levando para fora. E eu falei, meu Deus, e agora? E eu lembro da minha irmã pegar um saco de lixo e já ir me ajudar. E ela falou assim, se você ajudar ela, você vai para fora também. Eu falei, meu Deus. Eu falei, deixa. Peguei a roupa, que todo mundo sai para ver, né? Eu fui para casa do meu tio, que morava algumas quadras de casa, e ali ele me acolheu. Ficando um tempo onde ele era pastor da igreja, onde ele cuidava, né, da igreja, ele era o pastor presidente, e ali eu fiquei um bom tempo com ele. Do meu 2º mês de gravidez até o meu 7º mês, eu fiquei morando com meu tio. Então, nesse momento, eu ia aos cultos, eu ia nos cultos dos jovens também, né? E foi um momento assim onde eu me aproximei mais do Senhor. Me aproximei de Deus, onde Ele foi me dando forças, Ele foi acalmando o meu coração, porque essa situação, imagina, você ser tirada da sua casa, né, do local onde você viveu com seus irmãos, com a sua mãe, com a sua avó, independente de situações, onde você teve ali momentos com a sua família, você ir para uma família, embora seja sua, mas é uma casa diferente, né, é um lugar diferente, né, são costumes diferentes. Então você vai aprender novamente, né, a estar naquele ambiente e aprender o costume das pessoas, a entender. E eu fui tratada ali muito bem. Você encontrou ali na casa daqueles pastores, Thaís, um lar? Sim. Meu tio, ele foi um pai maravilhoso. Para mim até me emociona. Como ele chama? José Antônio. Deus já recolheu ele há muitos anos atrás. E ele sempre falava assim para mim, um dia você vai ser uma mulher de Deus. Eu tenho certeza disso. O Espírito Santo fala ao meu coração a mulher que você vai ser. Mas não desista independente das situações. E foi realmente o que ele falava para mim. A minha tia também, uma mulher maravilhosa. Ela era pastora e toda noite ela orava, ela
me ensinou alguns versículos da Bíblia, ela explicava para mim, eu falava, tia, eu quero aprender mais do Senhor. Então, nesse período da minha gravidez, dos 2 aos 7 meses, eu aprendi muita coisa, embora sendo uma adolescente, embora sendo nova, eu tinha sede de Deus. O tempo passou, com 8 meses, eu fui para a casa da minha avó, meu tio foi e conversou com ela, e ali, para mim voltar, né, para eu voltar para a casa da minha avó, que era a minha casa, eu tive que entrar de joelhos, eu lembro que era uma área, eu entrei de joelhos, quando eu cheguei na porta da sala eu tive que beijar a mão dela, né? Eu beijei a mão dela e pedi perdão para voltar para minha casa. E ela me aceitou. Na gravidez, né, do último mês, ela correu comigo com tudo que precisava. Minha filha mais velha, a Maiara, nasceu. Tenho 2 filhos, a Maiara e o Isaac. Maiara hoje já é casada, já é mãe. Temos 3 netinhos, né? O Davi, a Cecília e a Maitê. E o Isaquinho, que é um caçulinha da casa, né? E nesse período, onde a Maiara nasceu, simplesmente ela ficou 1 ano conosco. 1 ano. Nesse período, minha mãe já estava em tratamento com o alcoolismo, já estava saindo, né, desse caminho, já estava indo para o Senhor também. E a minha avó, depois de 1 ano, ela veio a falecer. Mas ainda que foi totalmente conturbado essa situação, totalmente desestruturada, tudo isso, a minha avó, no último dia de vida dela, ela teve um encontro com o Senhor, que eu creio assim que foi quando ela aceitou o Senhor. Glória a Deus. Ela foi internada, ela chegou a pesar com uma enfermidade que aconteceu com ela, chegou a pesar 42 quilos, e ela voltou para casa e ela falou assim para mim, eu vou viajar. Falou assim, para onde a senhora vai? Aí eu vou para um lugar, eu falei, eu vou junto. Ela, não, para onde eu vou você não vai. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu vou para outro lugar, diferente. E nesse lugar você não vai. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei assim, vamos fazer uma oração? Eu falei, que oração? Eu falei, vamos aceitar Jesus como seu Salvador? Ela, não, eu não posso. Eu falei, a senhora pode, a senhora é livre. Então tudo aquilo que eu aprendi com o meu tio, que ele me ensinou, eu ministrei sobre a vida dela. Eu falei, a senhora pode, a senhora é livre. Ela, não, eu não posso. Eu falei, pode, vó. Ó, só colocar a mão no seu coração. E ela, o que eu tenho que falar? Eu falei, a senhora aceita Jesus? No fundo, ela cria. Como seu único e suficiente Salvador. E ela aceitou. Glória a Deus. Era umas 11h30 da noite. E ali ela foi, ela dormiu. E ela foi me dar um copo d'água. Eu falei, não. Fui lá, levei água para ela. A mãe era dormindo. A minha irmã chegando da escola. E ali a gente foi dormir. Eu acordei às 5 horas da manhã. Olhei assim. Ela do mesmo jeito que estava. E voltei a deitar. Uma meia hora depois, a minha mãe, Thaís. A mãe morreu. Falei, meu Deus, como assim? Deus já tinha recolhido ela. Eu digo que foi, né? O Senhor esperou aquele momento dela se reconciliar, dela aceitar, né? Para Ele recolher ela, para ela ter a salvação dela. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio num Deus onde é um Deus do impossível, onde o homem fecha a porta, onde muitos dizem não, Deus vem e Ele diz sim. Ele fala sim. É só a gente poder aceitar, a gente poder entender aquilo que o Senhor tem para nós, né? Da gente poder entender o que Deus quer da minha vida. Muitas vezes as pessoas vão buscar em outros lugares, outros caminhos, né? Em outras situações, tentar preencher Deus, mas não tem como. Só Ele pode preencher o vazio do teu coração, não tem outro caminho. E o tempo foi passando, eu me casei, no primeiro casamento, onde também não deu certo o meu primeiro casamento. E não tive filhos, né, desse casamento, somente a Maiara mesmo. E aconteceu depois que nós viemos a nos separar. E quando eu estava, uns 5 anos depois da minha separação, desse primeiro casamento, eu conheci uma pessoa. Aqui vem o meu testemunho, segundo testemunho. Quando eu conheci essa pessoa, fui fazer um curso de fotografia. E eu trabalhava numa rede de supermercados, né? E fui fazer um curso de fotografia, já morando com a minha mãe, né? Já sozinha, separada.
uma filha já estudada, e falei, vou cuidar de mim agora. E fui fazer esse curso de fotografia para tentar aprender, né, para ver o que eu poderia fazer, né, desse curso, se eu teria uma profissão, né. Conheci uma pessoa, onde eu fui fazer esse curso de fotografia, uma pessoa educada, uma pessoa que falava 3 idiomas, uma pessoa bem educada mesmo. E a gente começou uma amizade. E nessa amizade começou um namoro, onde ele começou a frequentar a minha casa, eu já estando morando com a minha mãe, né, que eu fui separada. E fez amizade com os meus irmãos, né, todo esse processo de amizade, né, quando a pessoa vai se achegando, né, se apresenta. E ali minha mãe gostou dele, meus irmãos. E aconteceu que certa vez minha mãe falou assim, uma situação: Thaís, pega aquele valor X do banco e transfere para outro banco. E aí você consegue fazer aquilo que você queria, né? Que você tinha pensado e comentado comigo. Aí eu olhei para ela e falei, tá bom. Um tempo depois, eu fui convidada para assistir um filme. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse filme, Enterrado Vivo. Era esse filme. E eu não queria assistir. Mas aí a pessoa falou, não, vamos assistir. Até que eu assisti o filme. Um tempo depois, eu trabalho, né, como eu era chefe nessa rede de supermercados, eu tinha acesso, né, a coisas, né, da frente de caixa do mercado. Então, eu era uma das últimas a sair, né, do meu trabalho. Na época, né, o supermercado fechava às 22 horas, então eu iria sair desse local umas 11 horas da noite, até fechar todos os caixas, fechar relatório, contar. E aconteceu que eu não sabia, mas nesse período eu era vigiada todo o tempo por essa pessoa. Eu era vigiada desde a hora que eu saía para trabalhar até a hora que eu voltava para casa. Eu era vigiada até o momento onde eu chegava na minha casa, né? E recebia o telefone, e aí, como você tá? Tudo bem, só que eu estava sendo vigiada e eu não sabia. Me lembro que saí do serviço, passei pela porta, né? Tinha o último segurança na época, que era um senhor que era segurança, um policial aposentado. E ele falou assim, tchau, Thaís, fica com Deus. Eu falei, amém, né? Amém, fica com Deus também. E saí. Quando eu saí, que eu tinha uma moto na época, eu montei na moto, recebi um telefonema. E ali eu recebi nomes de tudo quanto é coisas. Não vou falar um dos nomes. Mas a mensagem era a seguinte: pega a sua moto, dessa pessoa que eu conheci, que era a pessoa que eu achava que ia ser maravilhosa para mim, que eu acreditava no casamento, que eu queria uma família. Pega a sua moto e para em tal lugar assim, assim, que eu quero falar com você. Eu falei, não vou parar essas horas. Pega, senão eu vou matar a sua filha, senão eu vou fazer isso. Eu falei, não, vai, você vai. Eu estou mandando você ir. Eu estou mandando, você não está entendendo. Eu falei, meu Deus. E ele falou assim, se você não for, você vai ver que tem sinais atrás de você, que você vai ter que ir. E quando eu olhei assim para trás, que eu me virei em cima da moto, né, sentada, tinha uma moto que piscou para mim. Ele falou assim, você vai em tal lugar. E eu liguei a minha moto e fui. Mas eu tremia aquele momento. Como eu tremia aquele momento. E o meu pensamento nessa hora, eu falei, eu vou morrer. Eu não fiz nada, mas eu acho que eu vou morrer. Ali em cima daquela moto, eu tentava orar ao Senhor, mas o meu medo não me permitia. Porque sem saber o que você vai, né? O que vai te acontecer. O que está te esperando lá na frente. O que é que tem? O que eu fiz? Eu queria entender a situação, não conseguia, pensando na minha filha, pensando na minha família. E eu falei, meu Deus. Parei no local que foi indicado para mim com a moto. Quando eu desci, ali já veio a pessoa que estava na moto, que eram em 2. O passageiro da moto desceu e já pegou a minha moto. Eu estava com a bolsa, né, porque eu usava uma bolsa de lado por causa da moto. E dentro tinha o meu notebook, minhas coisas, minhas anotações. E o carro ali, quando eu fui para entrar no carro, ele já estava parado. Ali eu já levei um tapa.
Ali eu já levei um tapa no rosto e falou, entra. Eu entrei, eu tinha, né? Eu desse tamanho meu, que eu não sou muito grande, a pessoa era maior que eu. Sim. Eu vou fazer o quê? Com homens de moto parado ali. Eu não tinha o que fazer. Eu só falei assim, Deus me guarda. E aqui começa o meu testemunho. Aonde eu fui, sentei no carro. Já tinha arma. E ali eu fui sendo agredida verbalmente. Com palavras, inúmeras palavras, aonde eu era isso, eu era aquilo, onde já se viu. Ali eu fui sendo preenchida com palavras para me derrubar, para entrar no meu psicológico, para poder fazer eu entender que eu era aquilo. Sim. Chegamos em tal lugar, onde eu digo para vocês que ali já estava toda uma situação preparada. Gente, eu cheguei no local, já tinha o buraco no chão, já tinha o caixão no buraco. A tampa do caixão estava organizado ali. Tava organizado, porque eu lembro quando ele me pegou, a gente pegou pista, a gente foi para longe. E nesse local que eu cheguei já devia ser de madrugada, porque ali eu não tive acesso ao celular, eu não tive acesso ao relógio. Só que eu saía do meu trabalho, aquilo já era 23 horas da noite. Eu devo ter chegado nesse local umas meia-noite e meia. E essa madrugada foi uma madrugada de tortura na minha vida. Porque já estava o buraco, o caixão e a tampa centradinha, organizada. Eu falei, eu vou morrer. Já está tudo preparado para mim. E ali eu recebi torturas, eu recebi choque, máquinas de choque. Eu recebi queimaduras de cigarro. Eu recebi tapas, eu recebi soco, chute. Por causa de uma quantia em dinheiro onde eu não sabia ainda. Onde não tinha sido me revelado o valor ainda dessa quantia. E eu apanhei ali. E fora os nomes que eu ainda ouvia. E eu falava assim, meu Deus, era o que eu conseguia falar. Para vocês terem uma noção, esse ouvido meu de 100%, eu ouço 60%, 40% da audição perdida. O meu rosto ele ficou deformado. Perdi dentes no fundo por causa da agressão. Depois de todo esse processo de tortura, ele virou para mim e falou assim, pegou assim no meu queixo, né? Eu olhei para cima porque ele era bem mais alto que eu, pegou assim e falou assim, agora eu tenho certeza que você me ama, mas para provar ainda esse amor, eu quero que você pegue aquela quantia em dinheiro e me dê. E eu falei, qual quantia em dinheiro? Aquele valor que a sua mãe falou, assim, assim, assim. E eu falei, mas eu não tenho. Aí ele falou assim, e ele foi apertando, ele falou assim, você tem, porque eu ouvi ela falar. E se você não fizer isso, eu vou matar sua filha. E se você contar para alguém, eu vou matar a sua família inteira. E eu falei, não, não faz nada com ninguém. Até porque eu já nem tinha força para parar em pé. Eu já nem tinha forças para falar. Eu só pensava na minha família, na minha filha. E aí ele falou assim, combinado? Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, então tá bom. Eu achei que eu já iria sair dali. Só que no momento eu levei uma rasteira e eu fui colocada. Porque eu já estava sem força dentro daquele caixão. E aquele caixão foi tampado. Claro que a gente não consegue ficar muito tempo dentro porque o ar, ele acaba. Né? O ar, você dentro daquilo ali é horrível. Não desejo para ninguém, é horrível. Você não tem espaço, você não tem o que fazer. Você no escuro, com medo, sem forças, dentro daquele caixão. Onde ele me colocou lá, me deu uma rasteira, me colocou e fechou a tampa. Eu falei, eu vou morrer, porque o ar ali, eu creio que eu fiquei de 2 a 3 minutos ali, o máximo, porque o ar já vai acabando. Ao meu ponto de vista que eu lembro, se eu fiquei mais, eu não lembro, né? Eu não lembro, porque quando eu saí eu já estava né? Eu já não tinha mais de onde, né? Sim. Então, aquele período que eu fiquei ali, eu tentava fazer assim, mas eu não tinha força. Não ia, não dava. O braço não conseguia, porque é apertado, é estreito, né? É tudo justo, você não consegue. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu não sei se eu chorava, se eu gritava, porque ninguém ia me ouvir ali, ninguém ia...
fazer nada. Eu falei, Deus, socorro, socorro. Eu tentava orar o Salmo 91, nem me recordava do Salmo 91. E aí, por que desse versículo? Porque eu me lembro que quando o meu tio, logo quando eu passei desse processo da gravidez, o meu tio falou assim, o socorro vem do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E eu sempre tive esse versículo no meu coração. E quando eu falo desse versículo para mim, ele enche o meu coração de alívio em saber que Deus é o nosso socorro. E eu me lembrei dentro daquele caixão do Salmo 121. Claro que eu não consegui recitar ele, mas eu falei o Salmo 121, com os olhos fechados e tentando buscar força. A tampa foi aberta. E ele me pegou e falou assim, você vai para minha casa e você não vai contar para sua mãe. Minha mãe já estava na igreja, minha mãe já tinha se reconciliado com o Senhor, minha mãe já era missionária na época, Deus usava minha mãe assim, de uma maneira tremendamente, né? Da minha mãe que era alcoólatra, a minha mãe que foi para a igreja, que aceitou o Senhor, que pediu perdão de todos os erros, que reuniu todos os filhos, que conversou, que o Senhor começou a levantar ela, usar para orar por outras mulheres, para abençoar o ministério dela. E ele falou assim, você não vai falar nada para sua mãe, você vai falar que o seu trabalho foi assaltado e como você mexe com o dinheiro, eles bateram em você.